Xavier Dolan Tadros nasceu em 1989, em Montreal, Canadá, e sua carreira de ator iniciou muito cedo. Com 5 anos já havia atuado em comerciais e programas de TV, talvez influenciado por seu pai Manuel Tadros, que também é ator. Ficou famoso em 2009 quando escreveu, atuou e dirigiu o filme Je t'aime ma mère, Eu Matei Minha Mãe. No ano seguinte foi indicado ao prêmio Um Certain Regard, com seu segundo filme Les Amours Imaginaires, Amores Imaginários, 2010. E este feito se repetiu com Laurence Anyways em 2012. Com um início tão promissor, é possível imaginar que Dolan seja um diretor unânime, com sucesso de público e crítica, porém a realidade é bem diferente. Seus filmes receberam tantas críticas, positivas quanto negativas. O diretor chegou a afirmar em entrevista que o respeito da crítica só mudou após seu último filme Mami, 2014, ser premiado em Cannes, quando dividiu o prêmio do júri com Godard, o que a mídia especializada chamou de união de duas gerações, o menino prodígio e o veterano da competição. 5 anos após o lançamento de seu primeiro filme como diretor, Dolan já tem 5 filmes premiados em seu currículo, atuou em 6 longas, 3 dirigidos por ele mesmo, além de ter dublado mais de 10 filmes, sendo que emprestou sua voz para personagens das bem-sucedidas sagas Harry Potter, Crepúsculo e Jogos Vorazes. Dolan é reconhecido por seus excessos, a iniciar pelo envolvimento com seus filmes, já que, além de dirigir, atua, escreve o roteiro, é responsável por parte da direção de arte, principalmente figurinos, e também trabalha na pós-produção e montagem. É por vezes chamado de um diretor barroco, por ter desenvolvido uma estética permeada por excessos, antíteses e outras características, como a relação de seus filmes com as artes plásticas e com a cultura pop, que conferem uma identidade gráfica e que o coloca em posição de destaque no emergente cinema canadense, algo incomum para um diretor tão novo. O neobarroco e a cultura pop. Em Je t'aime ma mère, o primeiro filme de Dolan, de 2009, já é definida uma estética que se repetirá nos filmes subsequentes. O roteiro é inspirado na própria vida de Dolan, que interpreta o personagem central Hubert. A morte da mãe no título do filme não é literal, trata-se de uma invenção do adolescente, que mente para a professora dizendo que sua mãe estava morta. O filme inicia com uma epígrafe de Guy de Maupassant e ela marca algo que se repetirá na maioria dos filmes de Dolan, a citação. Por ser um diretor novo, tem-se a sensação de que Dolan quer inserir em seus filmes o maior número de referências possíveis. É muito fácil se perder nos exageros. Paira um sentimento de déjà vu, que pode motivar um exercício interessante de identificar onde eu já vi isto. O personagem Hubert acaba por nos remeter ao clássico de François Truffaut, Les Quatre Cinescopes, Os Incompreendidos, 1959, já que Antoine Doinel também mente ao professor sobre a morte de sua mãe e é punido na frente de todos os alunos por esta mentira. Para aqueles que assistiram às duas obras, é quase impossível não fazer ligações, ao saber que Xavier Dolan é um fã declarado do filme de Truffaut. A possibilidade da citação aumenta ainda mais. Além de Truffaut, outro diretor que a obra de Dolan evoca é Pedro Almodóvar. Várias são as semelhanças, a iniciar pela temática homossexual, que aparece na maioria dos filmes de Dolan. Hubert, que é inspirado no próprio diretor, esconde a homossexualidade da mãe, já em Les Amours Imaginaires, o problema é descobrir se o alvo de desejo do personagem interpretado por Dolan está interessado por ele ou por sua amiga. Porém, o mais marcante dos filmes a tratar de gêneros sexuais é Laurence Anyways, em que o personagem central é um transexual que não é gay. Seu desejo de mudar de sexo não interfere no amor e paixão que sente por sua parceira. O travesti e o transexual são personagens sempre presentes nos filmes de Almodóvar e que o travestismo é uma expressão barroca. Assim sucede com Los Travestis. Seria cômodo, o cândido, reduzir sua performance ao simple simulacro, a um fetichismo de la inversion, no ser percebido como homem, convertir-se em la apariencia de la mujer, su búsqueda, su compulsión de ornamento, su exigência de luxo, vea mais lejos. O vermelho, tão presente nos principais filmes de Almodóvar, também é um personagem importante. Nos filmes de Dolan, os personagens de Laurence Anyways chegam a definir o vermelho como a cor da ira e do sangue, mas também da sedução e da paixão. Trata-se de uma antítese que
serve de adjetivo para qualquer personagem de Almodóvar ou de Dolan, mas a maior semelhança entre os dois diretores está na obsessão pela personagem feminina e principalmente na figura da mãe. Ambos os diretores fizeram homenagens ou críticas às suas mães, Almodóvar principalmente em Todo Sobre Mim Madre, Tudo Sobre Minha Mãe 1999 e Dolan no seu filme de estreia e depois, na redenção do papel da mãe em Mami. As personagens de Dolan estão sempre à beira de um ataque de nervos, principalmente as mulheres, que em uma ou mais cenas surtam, como a mãe em J. To Emma Mer, quando confronta o diretor do colégio Alfred, que surta em um restaurante após ouvir piadas sobre a aparência de Lawrence. Há nestes personagens uma característica muito latina. Quando Glauber Rocha investiga o barroco presente nos filmes de Visconti, identifica uma especificidade que chama de retrato latino-verista em que o choro, histérico, e o drama exacerbado, quase teatral dos personagens, revelam o expressionismo latino, o barroco viscontiano. Voltando à referência aos grandes mestres, o filme preferido de Dolan, Pierrot Le Fou, O Demônio das 11 Horas, 1965, de Godard, ganha homenagem nas cores de Amores Imaginários, em que a iluminação de algumas cenas imitam as cores dos cenários da festa de Pierrot, sendo elas o vermelho, o verde, o amarelo e o azul. Na idade neobarroca ainda é possível, além da referência, identificar uma característica constante nos filmes de Dolan, que é o uso de fragmentos detalhes. Quando se lia um inteiro qualquer por médio de detalhes, está claro que o objetivo de descobrir caracteres deu inteiro no observados à primeira vista, la função específica deu detalhe, portanto, é essa de reconstituir o sistema ao que pertence o detalhe, descobrindo-se os leias os detalhes que precedentemente não há resultado pertinentes, em vez de colocá-lo em plano geral ou usar o plano sequência. Dolan opta por apresentar fragmentos em rápidos cortes, onde é possível, mesmo que rapidamente, vislumbrar detalhes que muitas vezes se perdem em uma cenografia pautada no excesso. Outro elemento que chega a ser desconcertante é o uso de zoom in e zoom out, abruptamente, muito utilizado em Les Amours Imaginaires. As referências à cultura pop se repetem à exaustão. James Dean, Chanel, Beethoven, Munch, Klein, entre outros, são usados tanto para fazer alusão à personalidade dos personagens quanto gratuitamente, sem um motivo aparente, quando aparecem nos fragmentos da cenografia, figurinos etc. É observável uma antítese entre o erudito e o popular, que também ganha força na trilha sonora. É muito comum uma música instrumental e erudita ser trocada inesperadamente por algo pop, como a música eletrônica e o rock, além da antítese e de outros elementos já apresentados, o que acentua ainda mais a estética barroca é o uso de uma iconografia sincrética, comumente ligada ao barroco, e nos filmes de Dolan, não faltam anjos, ou a mãe representada como Virgem Maria chorando sangue. Porém, a maior referência ao sacro não está em um filme, e sim no videoclipe dirigido por Dolan para a banda Indochine College Boy, 2013, que tem uma chocante cena de crucificação e martírio de um garoto. O pictórico. Já foram citadas algumas referências de Dolan às artes plásticas, uma que merece destaque é o caso de Pollock, que além de citado, tem a sua técnica de dripping aplicada em uma das cenas. A tinta não é lançada somente sobre a parede. Em alguns momentos é possível ver apenas o movimento do pincel para posteriormente toda a tela do cinema ser salpicada de tinta. Mais do que uma citação, há uma busca pela metalinguagem, pela relação intersemiótica entre cinema e pintura. Já que Almond, em O Olho Interminável, Cinema e Pintura, aponta Godard como o diretor que melhor traduz em seus filmes a herança pictórica e artística. Quando analisa Passion, 1982, percebe que a relação cinema-pintura extrapola a mera citação. Notemos logo que, dos filmes recentes, talvez não seja Passion que interrogue a pintura de maneira mais direta. É claro que a pintura é a invisível e até mesmo a grande pintura. Ingres, Delacroix, Rembrandt, Goya, os valores seguros da arte pictórica representados por algumas de suas telas mais célebres. Mas tal representação seria apenas uma citação, uma a mais e de bem pouco interesse, se tais quadros fossem apenas mostrados, ou até mesmo reconstituídos. O que importa em Passion é que aí são mostrados, não quadros, mas quadros se fazendo e se desfazendo. É neste sentido que a relação de Dolan com as artes plásticas se aproxima do pictórico, sem excluir, claro, a citação, que está presente em todos os seus filmes, mas atribuindo valor muito maior
a imagem do que ao texto. Por isso o valor de ruptura do filme está, antes de tudo para mim, nesse esforço incessante, para produzir imagens, para escapar do domínio da linguagem, para levar o máximo possível o cinema para a esfera do visual, da visualidade. Você não quer escrever, quer ver, e, primeiro vemos o mundo, em seguida o escrevemos. Os roteiros de Dolan muitas vezes são despretensiosos, como o Triângulo Amoroso de Les Amours Imaginaires, mas seus filmes chamam a atenção justamente pela extravagância visual das obras. Quando o quarto filme de Dolan foi lançado, Tom à la Ferme, Tom na Fazenda, 2013, a revista Trois Couleurs fez uma capa que muito lembra alguns autorretratos de Van Gogh. Figura talvez uma homenagem a este diretor que sempre homenageia as artes plásticas, a extravagância visual. Um dos excessos mais perceptíveis de Dolan são os constantes planos em câmera lenta. Em Les Amours Imaginaires, o slow motion é tão obsessivo que não seria exagero afirmar que o filme teria metade da duração caso se passasse em tempo normal. Sobre o uso da câmera lenta, é nesta busca por transformar a maior parte das cenas em algo grandioso que reside a principal característica de Dolan, o simples ato de caminhar da personagem Marie em Les Amours Imaginaires torna-se uma das cenas mais marcantes, inclusive utilizada no trailer. Claro que a trilha sonora cuidadosamente escolhida, da Lida Bang Bang, ajuda na dramatização da cena. Outro recurso muito comum é aliar o slow motion com elementos inusitados, como a chuva de marshmallows no muso de Les Amours Imaginaires, ou as roupas coloridas caindo do céu, contrastando com a paisagem monocromática de inverno em Lawrence. Anyways, aliadas à trilha sonora, cria-se uma estética muito próxima ao videoclipe. Dolan imprime em seus filmes características de seu tempo, mas de forma tão particular e metódica que acabou por criar uma estética que perpassa pelo excesso. As folhas de outono que caem em câmera lenta em praticamente todos os seus filmes expressam a estação mais exuberante do Canadá e são um símbolo da extravagância de seus filmes.